Você faz tudo certo. Você se cuida, entrega, você não deixa nada pela metade. E mesmo assim existe um cansaço que não passa, que volta depois das férias, que continua lá, mesmo depois do retiro, do final de semana de descanso. Esse cansaço tem nome, e hoje eu vou te explicar o que acontece com você de verdade. Esse vídeo não é sobre motivação. Motivação é volátil. Ela dura enquanto durar o estado emocional que a provocou. O que eu vou te entregar aqui é uma estrutura, uma forma de entender por que mulheres altamente competentes, organizadas e espiritualmente despertas estão vivendo num estado crônico de exaustão, que não é falta de disciplina, não é falta de fé e definitivamente não é falta de esforço. É algo muito mais profundo. E quando você entende isso, muda a forma como você cuida de si mesma para sempre. E fica até o final, porque lá eu vou fazer uma pergunta para você. E eu quero muito ouvir a sua resposta aqui nos comentários. Quando uma mulher está exausta, a primeira pergunta que ela se faz é: o que está de errado comigo? E é exatamente aí que começa o problema, porque essa pergunta pressupõe que a exaustão é falha sua, que se você fosse mais disciplinada, mais organizada, mais espiritualizada, você não estaria assim. Mas e se eu te disser que a exaustão não é sobre o que você faz de errado? E se eu te disser que ela é a consequência de fazer quase tudo certo, para todo mundo, menos para você? Existe um tipo de exaustão que médico nenhum vai encontrar nos exames, no hemograma. Não está na tireoide, está em algo que a medicina tradicional não tem um CID para nomear. É a exaustão de uma mulher que passou anos priorizando tudo, absolutamente tudo, menos ela mesma. Eu chamo isso de exaustão sistêmica feminina. E ela é sistêmica porque não mora num lugar só. Ela mora no corpo, na mente, nas emoções, na energia, no senso de propósito. Ela atravessa tudo. Burnout é quando você ultrapassa os limites, especialmente no campo profissional. Exaustão sistêmica, por outro lado, é quando você nunca soube o que era limite, porque desde muito cedo aprendeu que mulher que tem limite é fraca, é dramática, é menos confiável. Então você foi empurrando, empurrando e empurrando, até o dia em que o corpo mandou a conta. O meu nome é Vitória Marques e eu sou terapeuta holística e mentora especializada em exaustão feminina sistêmica. E eu digo especializada com cuidado, porque esse não foi um título que eu coloquei no meu Instagram para parecer mais importante. É o que eu vivo, é o que eu estudei por anos e é o que eu acompanho no dia a dia no meu trabalho com as mulheres. Eu estou há 17 anos no sistema bancário. Fui gerente por 7 anos e meio. Aprendi cedo a performar, a entregar, a dar conta de tudo. E aprendi também do jeito mais caro que existe, que performar sem se cuidar tem um preço que nenhum salário paga. Eu construí na minha vida tudo o que deveria me fazer feliz. Fiz carreira, conquistei muita coisa, tive muito reconhecimento, mas me sentia completamente vazia. Não era depressão clínica, não era crise existencial de manual. Era aquele tipo específico de vazio que a mulher sente quando ela construiu muita coisa por fora e se esqueceu de construir uma vida por dentro. Depois do fim do meu casamento, eu levei 7 anos me reconstruindo. 7 anos estudando Jung, terapias alternativas, práticas energéticas, o que foi possível sobre o corpo, sobre os traumas, sobre as heranças familiares. E foi nessa jornada, enquanto eu estudava, reconstruía a mim mesma e ajudava muitas mulheres a se reerguerem, que eu construí o meu método, CM3E. Corpo, mente, emoção, energia e espírito. Uma abordagem de reconstrução integral que não trata a exaustão como um problema a se resolver, mas como um sinal a ser escutado. Esse canal existe porque eu acredito que você merece muito mais do que dica de autocuidado. Você merece entender o que está acontecendo com você em profundidade. Cada vídeo aqui vai funcionar como uma aula, do tipo que você coloca para rodar na TV, assiste 2 vezes e termina com a cabeça diferente, sem motivação de palco, sem lista de 5 passos. Aqui a gente vai fundo. Carl Jung, o psicólogo suíço que passou a vida estudando o que move o ser humano por dentro, desenvolveu um conceito que eu uso no meu trabalho todos os dias. Ele chamava de sombra tudo aquilo que a gente reprime, rejeita ou esconde. Não porque é ruim, mas porque não cabe na imagem que a gente precisa mostrar para o mundo. E aqui tem algo que me interessa muito. Para a maioria das mulheres que chegam até mim, a sombra não é agressividade, não é egoísmo, não é o lado obscuro. A sombra delas é a necessidade, é o eu estou no limite, eu preciso de ajuda, eu não aguento mais. Porque desde cedo a gente aprende que mulher tem que cuidar, que mulher que precisa de ajuda é fraca, que mulher que demonstra exaustão não é confiável. Então a gente aprende a esconder.
aprende a performar. E a performance, com o tempo, cansa muito mais do que qualquer trabalho. Eu preciso que você escute isso com muita atenção. As mulheres mais exaustas que chegam até mim não são as que não conseguem dar conta, são as que dão conta de tudo. São as gestoras, as empreendedoras, as mães presentes, as filhas responsáveis, as amigas que nunca falham. A competência virou armadilha. Quanto mais você consegue, mais o mundo exige. E ninguém nunca te ensinou a dizer chega, isso já é suficiente. E eu vou te pedir para fazer uma coisa agora, um exercício rápido. Pode ser num papel ou aqui mesmo nos comentários. Você vai escrever: eu nunca me permiti precisar de, e completa. Completa a frase, sem julgamento, sem justificativa, só o que vier primeiro. Isso que aparece aí é uma informação. Guarda ela. E tem algo que eu preciso te contar antes da gente continuar, porque muda tudo na forma como você vai olhar para a própria exaustão. O que você está sentindo não começou com você. Não foi você que inventou essa forma de existir. Ela foi construída ao longo de séculos sobre a psique e o corpo das mulheres. Durante a maior parte da história registrada, não foi dado às mulheres o direito de querer, de ter vontades, de ter um propósito próprio. O propósito da mulher era sempre determinado por algo externo, geralmente por um homem, o pai, o marido, a função reprodutiva, a igreja. Não era escolha, era destino imposto. A pesquisadora e filósofa Silvia Federici documentou como entre os séculos XV e XVII houve uma reorganização deliberada na vida das mulheres que as excluiu sistematicamente do espaço público, da produção econômica autônoma e de qualquer forma de autoridade intelectual ou espiritual. A caça às bruxas não foi uma aberração da história, foi um projeto de controle. E quando uma estrutura se sustenta por séculos, ela para de parecer estrutura, ela começa a parecer natureza. As mulheres cresceram acreditando que o seu valor está em cuidar dos outros, na abnegação, na invisibilidade do próprio desejo. Essas mulheres não perderam o propósito, elas tiveram o propósito sequestrado. A pesquisadora Maureen Murdoch, que estudou décadas a psicologia feminina, identificou que muitas mulheres passam anos tentando provar o seu valor num sistema que não foi construído para elas. E chega um momento, uma crise, uma virada, um colapso, em que essa estratégia simplesmente para de funcionar. Para Murdoch, esse momento não é uma falha, é um convite. É o corpo e a alma dizendo: chegou a hora de descer, de encontrar o que foi deixado para trás. Por isso que quando uma mulher chega para mim dizendo que está exausta, que não aguenta mais, a primeira pergunta que eu faço para ela é: e o que você acha que precisa mudar na sua vida? Uma das primeiras coisas sobre as quais nós conversamos é o que ela quer de verdade, qual é o desejo que ela tem para a própria vida. De novo num papel, ou aqui mesmo nos comentários, escreva 3 frases começando assim: eu nunca me permiti querer, e termina cada frase sem explicação, sem justificativa. Só o desejo, claro. Pelo menos uma dessas frases vai te surpreender. Isso não é coincidência, é informação genuína. E antes de continuar, uma coisa rápida. Se você chegou até aqui é porque esse tipo de conteúdo faz sentido para você. E esse é o objetivo do meu canal: fazer vídeos que sejam como aulas, que você realmente queira assistir de novo. Então se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Então vamos lá. Eu tenho quase certeza que você já tentou resolver isso antes. Talvez com coaching, com terapia, com retiro espiritual, com app de meditação, com reorganização de rotina. E melhorou por um tempo, mas voltou, sempre voltou. Isso acontece porque a maioria das abordagens trabalha em um nível só, numa questão que é multidimensional. Você trata o corpo e a mente continua cheia, inflamada. Você trata a mente e o corpo continua retraído, doente. Você cuida da espiritualidade e as emoções continuam represadas. Enquanto você tratar um pilar por vez, você vai continuar nessa roda. O meu método CM3E parte de uma premissa que parece simples, mas muda tudo. Você geralmente não está quebrada numa área só. Você deve provavelmente estar desalinhada em pelo menos 3 delas, se não em todas. E desalinhamento não se corrige com mais força de vontade, se corrige com reconstrução, que é um processo, não um evento. Vou te explicar melhor. O corpo guarda aquilo que a mente nega. A exaustão crônica tem uma assinatura física muito específica. É tensão no pescoço e nos ombros que não passa com descanso ou massagem. É dificuldade de parar e respirar fundo sem esforço. É aquela dor no estômago, mesmo em repouso.
E antes de qualquer mudança de mentalidade, o corpo precisa ser ouvido. Cada sinal, em cada sintoma, não por questão estética, mas como um mapa, um guia. A mente exausta não é fraca, ela é hiperativa e está sempre antecipando, planejando, prevenindo, prevendo. E o trabalho aqui não é pensar positivo, é identificar as crenças que operam no piloto automático e que sugam toda a sua energia. Quanto às emoções, a maioria das mulheres com quem eu trabalho tem com elas uma relação de gestão, não de presença real. Elas gerenciam o que sentem para não atrapalhar a produtividade, a entrega. Isso cria um acúmulo emocional que não tem nome, mas tem peso e tem custo. A reconstrução emocional não é sobre esconder o sentimento, é sobre aprender a sentir, mas sem colapsar. Quando a gente fala da parte espiritual, a gente não está falando de religião, a gente está falando de sentido, de propósito de vida, de conexão com algo maior. Quando uma mulher perde a conexão com o que é genuinamente significativo para ela, para além das obrigações, das expectativas externas, aparece um vazio que produtividade nenhuma preenche. Esse pilar é sobre se reconectar com o que é seu de verdade. E quando a gente fala de energia, a gente fala sobre tudo, especialmente sobre a qualidade da presença que você traz para tudo aquilo que você faz. E ela se renova ou é drenada cada vez mais, dependendo da forma como você trabalha os outros 4 pilares. Sem isso, qualquer forma de tentar recuperar a energia é só um esforço a mais que você vai colocar na sua lista. E eu preciso ser honesta com você sobre algo que me incomoda muito no mundo do desenvolvimento pessoal. Existe uma narrativa que diz: cuide de você primeiro para depois cuidar dos outros. E eu entendo de onde vem essa frase. Ela é um avanço diante do que a gente tinha antes, mas ainda é uma lógica utilitária, é uma frase um pouco vazia para quem não sabe por onde começar. Porque ela também pressupõe que você se cuida para fazer mais, para entregar mais, para ser uma mãe melhor, para render mais no trabalho. E enquanto você se cuida com uma estratégia de performance, você ainda não saiu da lógica que te trouxe até a exaustão. Você se cuida para servir melhor, não para encontrar a verdadeira essência de quem você é e do que importa verdadeiramente para você. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre a diferença entre reformar e reconstruir. Reformar é pintar a parede enquanto ela está rachada. É fazer yoga de manhã, na hora que você acorda, e às 10 horas da noite ainda estar respondendo e-mails do trabalho com o coração acelerado, com a mente agitada. É fazer um retiro espiritual profundo, transformador, mas depois voltar para a mesma rotina exaustiva que você tinha antes. Reconstruir é outra coisa. Reconstruir começa quando você para de negociar a sua existência com o mundo. Quando você para de tentar justificar, de tentar explicar por que você merece descanso, por que você está investindo em si mesma, porque você sabe que você merece ocupar o seu espaço. E isso não é autoindulgência, é soberania feminina. É de lá que nasce uma mulher que não se esgota. E não porque faz menos, mas porque ela faz a partir de um lugar inteiro, de um lugar que ela se reconhece e que ela tem prazer de ocupar. E se você quer continuar essa conversa fora daqui, eu estou no Instagram com @victoriamarques.oficial. Lá eu trago reflexões do cotidiano, provocações e às vezes recortes do meu próprio processo, porque eu realmente acredito que a autoridade não é distância, é transparência. Me segue lá e me manda uma mensagem, eu quero te conhecer. E antes de encerrar, eu quero deixar 3 coisas, não como cobrança, mas como semente. Primeiro, a exaustão que você sente não é falha, é sinal. E sinais pedem atenção, não punição. Segundo, nenhuma solução que trabalhe só um pilar vai te trazer reconstrução de verdade. Não adianta você construir um telhado lindo se as bases não estão sólidas. É a integração dos 5 pilares que vai fazer diferença no seu processo. E terceiro, o processo de reconstrução real não começa com mudança de hábito. Começa com a decisão de que você mesma importa. Não como instrumento de produção, mas como um ser humano inteiro. E esse é o trabalho que eu faço. Se em algum momento você sentir que quer trilhar esse caminho com apoio, eu estou aqui. Agora eu quero saber se você ficou até aqui. Digita reconstrução nos comentários. Só essa palavra. Ela já me diz tudo sobre quem você é e o que você quer de verdade para você. E se esse vídeo te tocou, compartilha com uma mulher que você sabe que também precisa ouvir isso hoje. Porque talvez ela nem sabe que exista um nome para aquilo que ela está sentindo e nem que existe solução para isso. Eu sou a Vitória Marques, mentora de reconstrução integral, e a gente se vê na próxima semana.